Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse trecho que nós encontramos em Lucas 23, versículo 46, é a frase de Cristo que refletiremos e que serviu de inspiração para Dom Fulton Sheen em seu livro A Cruz, Vitória sobre os Vícios, e que é o tema da nossa aula. Seja bem-vindo ao canal do Centro de Estudos Imago Dei em Teologia do Corpo. Eu sou o Vinícius e o tema dessa aula é como essa frase de Cristo nos ajuda a curar nosso coração da doença da avareza. Dom Fulton Sheen começa essa análise nos chamando a atenção ao seguinte: nós não podemos confundir avareza com quantidade de bens. A avareza ela está associada ao amor desordenado pelas coisas desse mundo, ou seja, o apego. Não é a quantidade o mais importante. Então, é preciso deixar esse pensamento marxista de lado de que os ricos são avarentos. Temos ricos que são avarentos? Sim, temos ricos que são avarentos. Mas também temos pobres que podem ser profundamente apegados aos seus bens. Eu quero aqui recordar uma passagem quando aquele homem que se encontra com Jesus é curado e ele deixa a sua manta. Veja, tudo que ele tinha era aquela manta e ele deixa para trás. Mostra essa disposição interior, essa ausência de apego. Outro exemplo de ausência de apego, aquela mulher que deixa 2 dracmas lá na oferta e que Jesus diz, ela deu tudo. E outros, né? E aí a gente vê em Atos dos Apóstolos um exemplo de um casal que, apegado aos seus bens, quando foram vendê-los e dar a oferta para os apóstolos, eles tiraram uma partezinha, falaram, deixa eu garantir uma partezinha aqui. E aí eles morrem por essa ganância, por essa avareza. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Avarento não é pela quantidade de bens. Avarento é a forma desordenada que eu lido com as riquezas. Se a gente voltar algumas aulas lá atrás, a gente falava dos conselhos evangélicos, da castidade, da obediência e aqui especificamente da pobreza, nós vamos lembrar o conceito de pobreza que é Deus é a minha única riqueza. Então, o que vai ajudar um coração a vencer a avareza? Entender que Deus é a única riqueza. As nossas posses e os nossos bens nos foram dados para conhecer, amar e servir a Deus, ou seja, cumprir com a nossa finalidade última. Vamos bater na tecla para ficar bem claro. Vinícius, está sendo repetitivo. Não, eu quero deixar isso bem claro na sua cabeça, porque nós vivemos hoje numa demonização das pessoas que têm dinheiro, que batalharam ou que ganharam dos seus pais ou dos seus avós alguma herança. É errado, né? Nós crescemos nessa cultura de que ter os bens é errado. É errado você não ter uma finalidade social com os seus bens. E, por favor, isso aqui não é socialismo, tá? Isso aqui é cristianismo. O cristianismo é que chama a atenção de que todos nós somos irmãos. Qual que é o princípio de nós termos os bens e ajudar aqueles que mais precisam? O seguinte princípio: todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai do céu. Então, é impensável a gente pensar alguém que tem uma condição deixar o seu irmão passar necessidade. Esse é o mesmo princípio. Em Cristo, pelo batismo, todos nós somos co-herdeiros do céu. Se somos co-herdeiros, todos nós somos irmãos em Cristo. Então, eu que tenho uma condição melhor e vejo o meu próximo que está passando uma necessidade e eu não faço nada, eu de certa forma estou segurando esses bens e não estou produzindo, não estou cumprindo com a finalidade desses bens, que é ajudar a mim e ao próximo a conhecer, amar e servir a Deus. Dom Fulton Sheen tem essa frase e eu acho ela muito boa. O homem se transforma naquilo que ama. E se ele ama o ouro, ele fica como ele, frio, duro e amarelo.
Dom Shin tem um senso de humor muito próprio, né? Ele é muito... ele tem uma sátira, né, própria. E ele vai dizer, olha, se você ama tanto o ouro, cuidado, você vai ficar parecendo com ele, você vai ficar frio, você vai ficar duro e vai ficar amarelo, né? Imagina, coisa horrível. Né? Então o avarento entende que ele mesmo deve ser seu senhor providente. E aí outra frase aqui de Dom Shin. A providência de Deus se torna menos e menos uma realidade. Confia-se em Deus enquanto se tem uma boa conta bancária. O avarento, ele tem dificuldade de reconhecer que a ação providente de Deus o toca a todos os momentos. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, não ceifam, não trabalham e são mantidos ali por Deus. Nós precisamos aprender que existe um Deus que cuida de nós. Não é um comodismo, não vou fazer nada, vou ficar aqui dependendo de todos os auxílios do governo, vou ficar aqui dependendo de tudo. Não é essa postura. É uma postura de que eu vou trabalhar, eu vou fazer o que me cabe. A minha vida está nas mãos de Deus e Deus vai me dar aquilo que eu preciso. Muitas vezes não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Esse ensinamento é tão difícil nesse mundo materialista que a gente vive. O avarento ele tem profundo apego às realidades materiais. O avarento ele é um materialista por excelência, porque para ele o que importa é o agora. E o avarento ele tem dificuldade em ter uma visão celeste, ter uma visão no transcendente, ter uma visão no céu, porque ele quer ter tudo aqui nessa terra. E não vai ter, o nosso coração não vai ser saciado plenamente nessa terra. Quando nós, Dom Shin vai chamar atenção a isso, quando nós nos inclinamos e colocamos a esperança nos bens materiais, isso mostra a nossa falta de confiança no Deus de quem provê tudo. Gente, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Vinícius, não concordo. Olha, se não fosse pela vontade de Deus, você não estaria vivo, você não teria a saúde que você tem, você não teria os bens que você tem. Mas eu que trabalhei. Sim, mas se você não tivesse tido força para trabalhar, se você não tivesse tido um encontro com uma determinada pessoa que te conseguiu esse emprego, não foi fruto da providência? A gente precisa aprender a ver a providência com um olhar mais largo e mais espiritual. A gente acha que providência é o pão que vai cair milagrosamente do céu. Isso é uma forma de providência. Mas a forma ordinária da providência é o ordinário da nossa vida. O trabalho que eu tenho é uma forma da providência de Deus que me alcança. As coisas que eu alcancei ao longo da minha vida foram carinhos de Deus comigo ao longo da minha história. Até mesmo aquilo que eu não consegui foi uma educação de Deus. Isso aqui, gente, tem que entrar na nossa cabeça. Não só o que nós temos, e aqui é a cura da avareza, não só o que nós temos, mas aquilo que nós não temos também é uma permissão de Deus na nossa vida. E a gente precisa largar o nosso coração para entender isso. Fechado aqui, entendido esse raciocínio? Então nós vamos seguir aqui para aquilo que Dom Shin ele sempre vai fazer, né? Essa análise com a vida de Cristo, a palavra dele na cruz, o que essa palavra, os dois conselhos que essa palavra nos dá. Esse aqui é o fio condutor do pensamento de Dom Shin. E aí ele vai recordar o seguinte: Jesus veio ao mundo para elevar o nosso coração, tirá-lo das coisas perecíveis e colocá-los nos valores eternos. A frase evangélica, aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração, cabe aqui perfeitamente. E ele vai analisar a vida de Cristo e vai falar, olha, aquele que era possuidor de tudo, não tinha onde reclinar a sua cabeça. O Rei dos Reis nasceu
no estábulo. Aquele que deveria ser o príncipe da paz, aquele que é o príncipe da paz, dorme em uma manjedoura. O Senhor do céu e da terra, o Filho unigênito de Deus, tem que fugir, abrir mão da sua terra natal, fugir com a tenridade, ser um exilado, depois começou a construir a vida lá, volta. Veja, a vida de Cristo é um profundo desapegar-se. A vida de Cristo nos ensina que o coração humano não deve estar nesta terra. Deve viver nesta terra como um peregrino. Deve viver nessa terra como alguém que está de passagem. E a frase de Dom Tonchim que vai mostrar esta belíssima pobreza de Nosso Senhor. Quando da sua morte, ele não tinha riqueza alguma que deixar. Sua mãe, nós vimos, ele deixou a João. Seu corpo, ele deixa ao sepulcro. Seu sangue, à terra. E até as suas vestes, aos seus carrascos. Olha, aquele que é o rei morre sem nada. Morre sendo acusado de ladrão, morre no meio, sendo acusado não, desculpa, morre no meio de ladrões, ou seja, sendo blasfemado, sendo ali injuriado, morre despido. E quantas vezes nós, por não termos algo tão supérfluo, nós causamos profundos escândalos e grandiosas tempestades. Se isso não gera em nós um profundo arrependimento, o que mais pode fazer? Então, Cristo nos ensina a virtude da generosidade. A fala na cruz mostra um coração desapegado de si, que se entrega totalmente a Deus. Ou seja, Deus é a minha única riqueza. Dom Tonchim vai falar que o Senhor tinha, a última coisa que ele tinha era o seu espírito, e nem isso ele roga para si. Ele lança para o Pai, porque ele entende que a vida dele é uma oferta, uma oblação de amor ao Pai. Ele deve dar tudo de si. Ele tem que dar-se por inteiro. Nada é dele. Tudo do Pai amoroso, Criador do céu e da terra. Aquele Pai, que quantas vezes ele subiu e o clamou, como vai dizer São Paulo, Abá, papai, paizinho. Como devia ser bonito ouvir Jesus chamar Deus de Pai. Precisamos aprender com nosso Senhor esse dom da generosidade. Dom Tonchim vai então aprofundar em 2 ensinamentos na frase de Cristo. Mas antes da gente entrar, já fez a sua inscrição nesse canal? Olha, quando você se inscreve, o algoritmo aqui dessa plataforma indica esse vídeo para mais gente, porque vê a importância. Tem muita gente assistindo, tem muita gente se inscrevendo, então nos ajude. Lembra do nosso projeto? #rumo aos 5.000. Nos ajude a chegar a essa marca, não pelo número de pessoas, mas pelas almas que nós queremos alcançar. Então, eu conto com você. Não vai te custar nada, não seja avarento, deixa de ser murrinha, só vai custar um clique e você se inscrever. Você não vai pagar nada, mas você vai ganhar muito, tenho certeza, pelas formações. Humildemente, eu digo isso para você, não pelos nossos méritos, mas porque Deus tem dado muito, tem confiado muito a nós e nós queremos dar a você esse muito que Ele tem confiado. Então, conto com a sua ajuda aí para se inscrever. Isso aqui, esse curso, você tá vendo valor, Olha o tanto que a gente teve que preparar, estudar, rezar, que não é só preparar esse curso, tem também muita oração por trás disso aqui. As edições que a gente faz, tudo é a gente que faz com muito carinho, com muito amor para você. Então, deixa o seu like aí para nós e deixa também a sua inscrição. Vamos lá, 2 ensinamentos que Dom Tonchim consegue perceber aqui nessa fala. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Primeiro, quanto mais laços nos liguem à terra,
mais difícil será para nós morrer. Se o nosso coração se apega a essas coisas da terra, como que ele vai se lançar às coisas eternas? Como que ele vai se lançar aos bens verdadeiros, aos bens eternos, se ele está pesado com os bens aqui, com os bens materiais? E o segundo ensinamento, não somos feitos para sermos completamente saciados aqui na terra. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro para nós. Nós não fomos criados para sermos completamente saciados aqui nessa terra. Vai ter sempre dentro de nós uma insaciabilidade. Por quê? Porque nós temos sede de eterno. A realidade criada, ela não tem eternidade. Ela tem lampejos de saciedade, mas ela não tem eternidade. Só Deus é eterno. Ou seja, o nosso coração tem sede de Deus. E só em Deus nós seremos plenamente saciados. Por isso que Dom Tontin vai dizer que aqui nessa terra tudo leva ao desapontamento. A gente quer o reconhecimento pelo nosso trabalho, não tem. A gente quer um bem, às vezes não consegue. A gente quer isso, não dá. Parece um pensamento pessimista. Não, é um pensamento realista. Muitas coisas, infelizmente, nós não temos. E isso gera em nós um desapontamento. Não há nenhum erro, porque esperávamos algo. Aqui, Dom Tontin vai chamar a atenção, né? Nessa vida realmente é um vale de lágrimas, é desapontamento. Tem muita coisa boa, tem, bendito seja Deus. Mas nós precisamos entender, aqui é passagem, aqui é exílio, aqui peregrinos. Porque a única coisa que não gera desapontamento é o amor redentor de nosso Senhor. Isso não, um coração que se lança devotamente ao amor misericordioso de nosso Senhor, ele não se desaponta. Veja a vida dos santos, veja a vida dos mártires, veja a vida dos doutores da igreja, veja a vida das virgens. Nenhum deles encontrou desapontamento nesse amor. Por quê? Porque encontrou muito pelo contrário, neste amor redentor, a saciedade daquilo que eles buscavam. Outra frase de Dom Tontin: na morte deixareis tudo, mas há uma coisa que não deixareis, o desejo de vida. Vós quereis exatamente aquilo que a cruz vos traz, vida através da morte. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, lancemos o nosso coração para os bens que não passam. Peçamos a Deus a graça de combater dentro de nós a avareza que nos prende, esse apego pelos bens. Pedir que o Espírito Santo nos ensine a lidar com os bens dessa terra para alcançar os bens que não passam. Obrigado por sua audiência. Esperamos que esse vídeo traga boas reflexões e te ajude a um exame de consciência mais profundo. Na próxima aula falaremos sobre o pecado da ira. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e não se esqueça de nos seguir. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.